Eu gosto muito de ver aqueles programas, aqueles documentários de pessoas que precisam emagrecer. Chama Quilos Mortais. E boa parte daquelas pessoas que estão passando pelo processo de reeducação alimentar, essas pessoas não mastigam. Então mostram o momento em que elas ainda estão com 300 e poucos quilos, qual é a alimentação delas. E aí, todas já acamadas, sem condições de ficar em pé, aqueles pratos de comida, de frango frito, frango a passarinho, e batata e mais não sei o que. É impressionante como aquelas pessoas não mastigam. Você vê pela rapidez com que engolem. Isso já é um sintoma de ansiedade, né? Por que a ansiedade nos engorda? Porque a gente come muito mais do que precisa. Há algumas pessoas que, sem o controle disso, acabam descontando no alimento, descarregam no alimento toda a sua ansiedade. Presta atenção quantas vezes você mastiga um alimento que você põe na boca. E você vai ter condições de saber se você está ansiosa ou não. Há pessoas que não se permitem descansar. Aquele celular na mão dia e noite, e vai para a cama, o celular vai junto, e dá 2 horas da manhã, sabe que vai ter que levantar cedo no outro dia, e não consegue desligar aquele infeliz. Por quê? É uma ansiedade terrível. É o ritual. A pessoa vai no Instagram, depois ela vai para o Facebook, depois ela vai para o Twitter, depois ela dá uma olhada nos e-mails. Levou meia hora para fazer isso tudo. Depois, em vez dela parar, desligar, ela recomeça. Foi para o Instagram de novo, foi para o Facebook. Lá, como no Facebook tem muita confusão, ela deve ter ficado lá pelo menos uns 20 minutos, vendo as brigas que acontecem. Depois ela vai para o Twitter de novo, dá mais uma olhadinha no e-mail para ver se não chegou nada. E assim, minha gente, compulsivamente, ela vai visitando todas as redes sociais que ela tem. E ainda dá tempo de frequentar os 47 grupos e mandar coraçãozinho, mãozinhas e paisagens, e bom dia, e boa noite, boa madrugada. E estamos ficando todos doentes por causa do excesso, por causa das imensas necessidades que nós criamos, que embora sejam cruéis e absolutamente desfavoráveis a nós continuamos mantendo dentro da nossa agenda. Se você manda uma florzinha para encerrar, ela manda um coraçãozinho para você de novo. Aí você não sabe se precisa parar no coraçãozinho ou se você deve mandar mais uma coisinha. Aí manda uma boquinha mandando um coraçãozinho pela boca. Uma carinha mandando um coraçãozinho pela boca. Aí ela vai e responde, aquilo não tem fim. Aí você já tem vontade de sair apagando tudo para ver se... Porque eu particularmente, no dia do meu aniversário, por exemplo, eu ainda estou aqui com a resma de mais ou menos umas 200 mensagens que eu não vi. Fui vendo aos poucos e fui agradecendo e respondendo. Mas eu tenho uma sensação de que eu tenho um pacote nas costas quando eu olho aquele celular cheio de mensagens a serem respondidas. Então, o Cristo estava perguntando, o que aconteceu com a gente, né? Por que nós estamos assim? E eu estava refletindo com ele aqui no intervalo, que essa mudança que nós vivemos, ela é muito recente. Muito recente. Então, está difícil ainda avaliar quais serão as consequências disso tudo na nossa vida. Porque nós estamos protagonizando a mudança. Os nossos pais não viveram assim. Nós que estamos na fase dos 40, 30 e poucos, até mesmo 20 e poucos, os nossos pais não viveram com aparelhos grudados nas mãos dia e noite. Mas nós estamos protagonizando esse tipo de comportamento. Volto a dizer, os nossos pais não viveram assim. E eu me lembro que quando eu dei uma entrevista aqui para a TV Vanguarda, que é a Globo aqui do Vale do Paraíba, a Patrícia Falcosi, que é uma menina que trabalha lá no Jornal Hoje, ela era até uma das principais, que trabalhava diretamente com o Evaristo Costa, quando ele ainda apresentava o Jornal Hoje, a Patrícia que coordenou o trabalho, essa pesquisa das pessoas que estavam
atuantes nas redes sociais. Então eram quadros assim, cada dia era um. E eu fui um dos dias do jornal hoje, eles falando sobre o meu trabalho como padre e como alguém que tem muitos seguidores na internet. Hoje eu tenho 18 milhões de seguidores nas redes sociais, ajuntando todas elas. É muita gente, né? E ela me dizia que ela teve um encontro com o presidente do Google e que ele fez uma reflexão muito interessante com ela. Ela queria saber dele quais seriam as consequências disso para nós, desse estar constantemente conectado. E ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou assim: olha, eu pessoalmente olho para este momento presente da mesma forma, olho para nós vivendo desse jeito, desenfreado, sem saber ainda as consequências do que isso vai causar na nossa vida. Eu relembro do episódio de quando o bacon foi descoberto nos Estados Unidos. De como o bacon foi incorporado na dieta americana, naquela época. E eu me lembro, e para mim foi fácil identificar isso, porque eu me lembro a primeira vez que eu senti o sabor do bacon. Você lembra, Christian? Que embora eu tenha sido criado com carne de porco, aquela carne que ficava na lata, eu sempre, em casa, a nossa comida era feita na banha, mas a primeira vez que eu senti o sabor do bacon foi uma coisa fora do normal. Foi num sanduíche daqueles podrões, né, que são naqueles trailers de sanduíche. Eu tive uma sensação de que eu tinha descoberto a 8ª maravilha do universo. Imagina o que foi isso quando o bacon foi criado e comercializado e as pessoas não sabiam das consequências, porque hoje a gente sabe que o grande problema da gordura saturada é quando ela é misturada no carboidrato, né? Diz que a gordura só ela mesma não faz mal. Mas na hora que nós misturamos as gorduras com os carboidratos, então isso fica uma bomba para nós. Então ele disse que o uso desenfreado do bacon, que foi colocado em tudo, provocou uma geração de pessoas doentes logo depois. E que ele acreditava que esse uso também, sem critérios, de aparelhos que ficam nas nossas mãos, com radiação, de pessoas que dormem com os aparelhos, esse aparelho muito próximo de nós o tempo todo, no bolso. Às vezes a pessoa anda o dia inteiro com o celular no bolso. É claro que isso vai ter consequências. É claro que isso, daqui a um tempo, nós vamos olhar e pensar. Pensar não. E vamos concluir. Muitas doenças, muitas neuroses. Inclusive ele falava com a Patrícia sobre a própria ansiedade. Nós estamos dizendo aqui, a ansiedade é uma delas. Mas e as inúmeras doenças psíquicas que estão surgindo, que são de nossa época? Eu mesmo. O que é a síndrome do pânico? Uma incapacidade de lidar com a vida. Agora você acha que isso é da noite para o dia? Não. Isso são coisas que não vão sendo resolvidas, um modo de viver que não está sendo saudável, que vai acumulando e de repente transborda.